Efésios 3, quem achou, diga amém. Amém. Verso 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Que mistério é esse? Que Deus tinha uma obra para os gentios, que Deus iria criar a igreja, um lugar onde judeus e gentios formariam uma família só. Pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Só para que você lembre isso aqui. Desde o Antigo Testamento, Deus dava sinais de que Ele iria criar a igreja, e de que a igreja seria formada em maior parte pelos gentios, ou seja, eu e você, idólatras, rebeldes, prostitutos, prostitutas, todos os tipos de pecado. A igreja seria formada muito mais por nós do que pelos que já tinham aliança. Só que poucos textos do Antigo Testamento Deus havia dado. Isso aqui é muito importante você entender. Paulo pregava de uma mensagem que ele tinha muitos poucos textos bíblicos para usar como prova. Ele tinha o caso de Naamã e tinha um ou outro caso do Antigo Testamento. E isso era tudo Deus dizendo: eu vou levantar os gentios para formarem o meu corpo, para representarem a minha entidade, a minha presença dentro do mundo. Eles vão ser responsáveis em restaurar o mundo para mim. Só que eu vou dar poucos, ouça, eu vou dar poucos sinais, poucos, vou dar poucos. Para de ser crente idiota e imaturo e falar: se for de Deus, vai aparecer um anjo, vai aparecer um arcanjo, e o meu nome, e o nome da pessoa, e o nome do meu cachorro, e o nome do meu periquito, e o tamanho do meu sapato vai ser dito. Larga a mão de ser idiota. Deus deu poucos sinais no Antigo Testamento do plano que Ele tinha para a igreja. Você sabia que tem plano que Deus tem para a tua vida, que Ele não vai dar 3 sinais, Ele vai dar 1. Ah, irmão, se fosse eu pregando aqui uma coisa, você ia dar glória, né? Você não consegue aprender com o que Deus fez antes e entende que Deus está fazendo isso agora? Tem coisa que Deus vai te dar 1 sinal só, e você não vai ter confirmação. A confirmação vai ser pela palavra, e você tem que se apegar no sinal que Deus te der. Sabe o que se chama isso? Diga para alguém que está do teu lado: sensibilidade espiritual. Ou seja, isso é tu ser homem e não ser menino na fé. É você entender que Deus tem hora que Ele vai falar uma vezinha só, e Ele não vai falar mais nada. Verso 6, continuemos. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que promessa que é essa? A promessa que Deus fez a Abraão: benditas serão todas as nações em você, onde você entrar, abençoado será. Nós somos participantes dessa promessa, do qual fui eleito, foi feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Em outras palavras, eu prego o que prego e ensino o que ensino, não porque eu quis, mas porque Deus, pela sua graça, me escolheu e me deu poder para isso. Em outras palavras, não invejo o meu chamado, eu não escolhi ser chamado. Tá bom. Não invejo o meu chamado, eu não escolhi ser chamado. Ah, mas eu queria ser você. Não, seja você. Deus não quer 2 cópias, Deus quer 2 originais. A mim, o menor, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aí daqui é onde nós vamos continuar. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor,
no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, fortificados com poder, com o dunamis, poder explosivo, pelo seu Espírito no homem interior, no seu espírito, para que Cristo, veja, verso 17 é muito importante, sublinha aí antes da hora, mas vamos lá, para que Cristo habite pela fé. Peraí, ele está falando isso aqui para quem já era crente. Quer dizer que tem crente que é crente e Jesus não mora dentro dele. Tem pastor que é crente e Jesus não mora dentro dele. Não vou calar a boca não, olha bem pra minha cara. Não fica falando que Jesus mora em você não, viu? Ele está fazendo uma diferenciação muito grande aqui entre quem tem Deus na vida dele e quem tem Deus habitando dentro dele. Irmão, não me olha com essa cara de religioso não, irmão, pelo amor de Deus, dá uma raiva, como se eu estivesse falando uma coisa que você não estivesse entendendo. Só porque tu prega e tu tem uma credencial e só porque você fala em língua estranha, não quer dizer que Deus mora em você. Quem disse que Ele mora em você? Aí como é que eu sei que Ele mora? Fica comigo, continua aqui comigo. E verso 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou em outras palavras, para você que acha que quem ora muito tem muito poder, para você, desculpa, eu vou falar aqui mesmo, que é burro e acha que poder de Deus é na base da oração, poder de Deus é para quem conhece o tanto que Ele ama. Tem muita gente aqui que não sai da oração e tu é fraco. E tu é fraco na fé. Seja sábio, não seja mais esse burro religioso. Oração não gera poder para quem não conhece o tamanho do amor de Deus. Eu estou cansado, Samuel, de ver gente na igreja que não sai da oração e acha que tem poder. Tu tanto não tem poder que tu não está conseguindo vencer o demônio que está na tua vida. Porque tu esqueceu que você é cheio do poder de Deus conforme o tanto que você conhece do comprimento, da largura, da altura e da... Ei, olha para mim. Ou tu nunca viu, irmã Maria das Dores, aquele povo que não larga a oração, mas está com a vida amarrada. O que vai te trazer poder? O que vai te trazer poder? A oração ajuda muito, mas o que te traz poder é o conhecimento que você tem do poder de Deus. Por que você está nesse vale? Porque Deus está te ensinando o quanto Ele te ama nesse vale. E enquanto você não entender o quanto Ele te ama, você nunca vai conseguir isso. Ou você acha que é por que você não consegue expulsar demônio? Por que não está tendo salvação no teu ministério? Por que tuas finanças não estão avançando? Porque tu acha que eu vou orar, eu vou ler, eu vou orar, eu vou ler, e Deus está falando, eu não quero saber de quem ora e quem lê, eu quero saber de quem me conhece, porque é bem possível que você está orando e não me conhece. Ok, eu vou continuar aqui. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além. Veja, ele fala aqui, tudo, muito mais, abundantemente, além. 4 vezes ele aumenta, tudo, muito mais, abundantemente, além. 5 vezes. 5 vezes que ele fala, Deus pode fazer tudo. Não, é tudo muito. Não, tudo muito mais. Também não é o suficiente. Ele pode fazer tudo muito mais, abundantemente, ainda não está bom. Ele pode fazer tudo muito mais, abundantemente,
além. Significa o seguinte, que se tu está desesperado por conta de solução, quer dizer que você ainda não entendeu o amor de Deus. Você não entende que Ele pode fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além. É porque você não destrincha a Bíblia. Por isso que a tua vida está enrolada, porque a parte da palavra que funciona é a parte que você crê, e a parte que você crê é a parte que você entende e pratica. Quanto mais você entende do amor de Deus, mais... Olha para mim, Henrique, tua vida está amarrada, você tem que desamarrar a tua vida, rapaz. Quanto mais você entende do amor de Deus, mais você tem paz para dormir. Eu estou no trabalho de arrancar muito obreiro aqui da fralda, arrancar você desse bando de movimento que não te leva a nada. Tua vida está amarrada e tua vida não é abundante, porque tu se nega a viver a palavra de Deus diariamente, entendendo que não é o quanto eu oro, não é o quanto eu jejuo, tudo isso é importantíssimo, mas tudo isso só vale se eu entendo o tamanho do amor de Deus, que me faz compreender que Ele pode fazer tudo. Mas é mais do que tudo, é tudo muito mais, é tudo muito mais abundantemente, é tudo muito mais abundantemente além. Dá raiva de gente que está precisando aprender isso aqui, e você está aí, ó, as paredes. Depois não reclama que tua vida está enrolada, hein, cara. Deus, vou lhe falar uma coisa aqui, eu sei que você está de pé, está cansando, mas vou lhe falar uma coisa aqui. Sabe por que a prova da PUC é mais difícil que a prova da Unip? Sabe por quê? Você sabia por quê? Porque na PUC você aprende uma matéria muito mais bem explicada do que na Unip. Você sabia que a prova do crente dessa igreja é muito mais difícil que da outra igreja? Porque tu aprendeu muito mais aqui e teve muito mais disposição do que o outro. Agora, não seja estúpido de num momento como esse não pegar tua caneta e papel e aprender. Porque a prova que te espera a semana que vem é mais difícil do que a prova do irmão lá da esquina. Sabe por quê? Porque aqui você recebeu de Deus algo tão grande quanto não recebeu. E Deus não vai te entregar uma recompensa maior se você não passar no teste maior. Não creio nisso. Comece a conversar com o crente da outra igreja e comece a comparar a tua prova com a prova dele. Tu vai achar que o demônio está nessa igreja. Não. Você vai achar que o diabo está aqui dentro. Não. Ou você quer falar para mim que depois que você veio para cá a coisa não ficou um pouco mais difícil? Eu não acreditava nisso, pensei que ia ficar melhor. Meu irmão, a vitória depende do tamanho da luta. A vitória depende do tamanho da luta. Você quer ter mais vitória, você vai ter que ter mais luta. Quem quer ganhar mais tem que trabalhar mais. No reino espiritual é a mesma coisa, mas para isso, graças a Deus que você veio no culto de ensino. Amém? Então, vamos continuar aqui para terminar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. E você diz amém. Pai, te agradeço, abençoe a tua palavra enquanto ensinada, abençoe-nos, abençoe aqueles que vieram, não porque hoje é reunião, mas que vieram, Senhor, porque hoje é um dia de encontro contigo. Hoje é um encontro contigo, abençoe cada uma dessas mentes e corações, ilumine-os em nome de Jesus, e quem pode, diga amém. Amém. Tome o seu assento, verso 9, Bíblia aberta, vamos continuar. Ótimo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Efésios fala sobre a adoração do crente. Existem pilares para você ter uma vida abundante. Primeiro, você tem que saber qual que é a riqueza do crente. Segundo, você tem que saber qual que é a obra do crente. A obra do crente é uma. Deus tem para cada um propósito diferente. Só que para o propósito de Deus ser vivido, você tem que estar bem encaixado, ajustado com o corpo. Significa que em vão é Deus ter te dado uma visão profissional do que você fará no seu trabalho, do que você fará na sua vida, se você não entender que tem tudo a ver o teu trabalho com a forma como você se relaciona com o corpo de Cristo. O propósito de Deus no teu trabalho é glorificar o nome dele, porque Deus não glorifica o nome dele aqui. Diga isso bem forte para alguém que está do teu lado. Deus não glorifica o nome dele dentro da igreja. Meu irmão,
Deus glorifica o nome dele é através da igreja, fora da igreja. É com a gente lá fora, no nosso jeito de andar, de respirar, de trabalhar. É aí que Deus glorifica o nome dele. Olha bem para minha cara. Você não é um servo de Deus porque vem para cá e levanta a mão. Isso qualquer um faz, até demônio faz. Tu é um servo de Deus da forma como você contrata. Você é um servo de Deus na forma como você trabalha. Você é um servo de Deus na forma como você age. Porque o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê você. E é a forma sua de viver lá fora que glorifica o nome de Deus. Toda vez que você ouvir Deus falando, eu tenho um chamado com você, não seja ignorante de limitar o chamado de Deus a 4 paredes. Agnes, aqui dentro ninguém trabalha para Jesus. Aqui dentro você faz assistência. Trabalhar para Jesus mesmo é lá fora. É lá fora. É quando você mostra o que é Deus na vida do seu cliente, na vida do seu patrão. Ou me diz uma coisa, se você acha que eu estou indo muito longe, a filha da aliança, a filha de uma judia que abençoou Naamã, foi levada para fora da sua terra, ela estava longe da igreja e ela falou, eu conheço alguém, que conhece alguém, que sabe o que fazer pela lepra do Senhor. Você aqui dentro se prepara para ser um funcionário do reino, para que quem te olhe trabalhando naquela empresa fale, é assim que um crente é. Depois que você entrou nessa empresa, parece que a gente começou a vender mais. Parece que depois que você entrou nesse lugar, está uma energia mais leve. Parece que o vazamento acabou. É ruim você pregar para uns crentes carnal. Parece que os danos que a gente tinha na estrutura acabou. Cara, você tem noção que quando você entra num lugar, até mesmo a energia, até mesmo a estrutura física é mudada pela simples presença de você ali dentro? Se você não acredita nisso, eu vou te lembrar de uma congregação aqui dentro, que estava tendo um vazamento. E a gente resolveu o vazamento, tentou resolver por 3, 4 vezes, até que eu falei para um irmão, falei, esse vazamento é espiritual. Falei, vamos trocar o dirigente. Trocou o dirigente, não teve que gastar mais 1 centavo para tentar arrumar o que já tentava sendo arrumado. E não estava. Porque nenhum crente consegue entender, até passar na pele, que você no local envolve tudo, inclusive o que está acontecendo na estrutura, no ambiente. É aí que você mostra que você é crente. Então, quando a gente entra no terceiro pilar de uma vida abundante, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a adoração. Agora, o que é adoração? Adoração é servir. Adoração não é cantar. Cantar é parte da adoração. Tem muita gente que canta e acha que adora. Adoração é servir. Lembre, Abraão disse para os servos, eu e o menino vamos ali adorar a Deus, e tendo terminado, vamos voltar. Eles foram cantar no Moriá, vamos lá, Abraão e Isaac subiram no Moriá para cantar, sim ou não? Mas a Bíblia não diz que eles subiram para adorar? O que Abraão foi fazer no Moriá? Ele foi sacrificar. Por quê? Porque Deus manda. Então quer dizer que adorar é você entregar a Deus o que Deus manda você cantar, sim ou não? Mas Ele também manda a natureza cantar. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. O beija-flor louva. Os passarinhos louvam. Mas somente uma pessoa consegue dá para Deus adoração. E o que é adorar? É você se prostrar diante de Deus em completa submissão à sua vontade. É você dizer, eu não quero viver o que o Senhor não quer que eu viva, eu só quero viver o que o Senhor tem para mim. Não me dê um trabalho que eu não vou conseguir lidar, não me dê um casamento que eu não vou conseguir lidar, não me dê filhos que eu não vou conseguir lidar, não me dê um ministério que eu não vou conseguir lidar. Eu quero te adorar, eu quero abrir mão da minha vontade de te servir, porque adorar é renúncia. Tem gente que canta pouco na igreja e adora mais, e tem muita gente cantando na igreja adorando de menos. A adoração é um estilo de vida. O verdadeiro crente nunca diz, hoje eu vou adorar. Ele sempre adora, ele sempre sacrifica, ele sempre entrega para Deus o que Deus exige.
Você tem que lembrar que Deus vai garantir que o que Ele quer de você, Ele vai ter de um jeito ou de outro. Anote isso e diga para alguém que está do seu lado, enquanto você anota: o que Deus está exigindo de você, Ele vai ter de um jeito ou de outro. Se Deus quer o teu tempo, Ele vai ter o teu tempo, nem que for preciso Ele te colocar numa cama de hospital. Meu Deus, não fala meu Deus não, fala graças a Deus, porque se Deus quer ter algo de você, Ele vai ter. Isso mostra que, irmão, tem uma coisa, quando eu falo que Deus vai ter o que Ele quer de você de um jeito ou de outro, não seja bobo de se espantar. Isso quer dizer que nem que o diabo queira segurar a bênção tua, ele pode segurar, porque tudo que Deus quer, Deus consegue. E se Deus já disse: eu vou arrancar do diabo e vou dar na tua mão, o quê? Eu vou transferir a riqueza do ímpio para o justo. Fica em paz, que quando eu quero eu faço. E se eu quiser você me servindo, nem que seja para mim fazer você me servir no hospital doente, para lá no hospital tu pregar o evangelho para o enfermeiro que vai aplicar a injeção em você, e depois fazer sair o exame e não achar nada. Tu tem que caminhar com Deus para saber que Jesus faz isso. Tu tem que caminhar com Deus. Tu não sabe o que é. Eu fiquei com meu avô 1 mês no hospital, e tu falava do que quisesse, ele estava de saco cheio. Agora, quando eu orei, falei: Deus vai usar o senhor aqui para fazer uma obra. Minha esposa estava lá, aí ele começa a chorar, aí ele começa a celebrar, e aí você tem que ouvir dele. Eu estava aqui, e a cada enfermeiro que entrava eu falava de Jesus. E será que não é possível que Deus colocou um homem no hospital e fez um homem bater a cabeça e criar um coágulo no sangue, para que lá dentro ele pregasse o evangelho para uma pessoa? Mas só para uma? Cala a boca. Cala a boca. Você sabe quem que vai ser aquela uma pessoa? Aquela uma pessoa, aquele um enfermeiro pode curar muito paciente ali que o médico não vai curar. Você consegue ver que Deus é grande porque Deus trabalha pequeno? Deus é grande porque Deus trabalha pequeno. Deus não trabalha grande, Deus trabalha pequeno. Deus não é o Deus que abre o mar. Deus é Deus que abre o mar e faz você passar o mar a pé seco. Ele bateu o concreto e fez ficar sequinho aquilo ali que estava molhado por milênios. Deus é tão detalhista que Ele cuidou da temperatura do teu carro, porque o teu carro ia esquentar, ia fundir o motor, e tu ia estar no meio do lugar onde ia comer solto ali um tiroteio. E Ele deixou para a temperatura subir quando tu chegou em casa. Deus é grande porque Deus cuida do detalhe. Oh, meu Deus da glória. Por que você está perdendo a tua cabeça com o dinheiro? Você não está vendo Deus trabalhando nas coisas pequenas? Você não está vendo que Deus colocou na tua vida a pessoa certa na hora certa? Por que você está preocupado com o dinheiro? Quem se preocupa com o dinheiro é o ímpio. A gente se preocupa com a presença. Olha para mim, você está preocupado mesmo com o teu corpo que está doente, meu irmão? Jesus te livrou de morrer disso aí faz anos. Você está preocupado com isso agora? Vamos continuar. Então aqui nós entramos no seguinte: Paulo revela, não, de fato, Deus tinha um plano para a igreja. Esse plano era um mistério. O que é um mistério? Mistério é aquilo que eu te falei. É uma coisa encoberta que você sabe que está lá, mas não entende o que é. Você sabe que isso é um copo de água porque você viu. Mas se eu chegasse aqui e isso aqui tivesse assim, você ia falar: pode ser um cilindro, um estojo de lápis. Você sabe que tem alguma coisa, não sabe o que é. Deus sempre deu sinais de que Ele tinha algo para quem? Para eu e você, para os rejeitados, para os prostitutos, para os idólatras, para a gente que se vende por um prato de lentilha. Mas é assim que a gente era. Nós é tudo farinha do mesmo saco. Uns aqui vieram da bebida, outros vieram das drogas, uns aqui veio de outros problemas, mas nós era tudo farinha do mesmo saco. Não me olha com essa cara toda de arrogante, prepotente, não. Tu era tão pecador, desgraçado e nojento igual eu. E hoje, sabe o que acontece? Eu e você somos olhados por Deus da mesma forma. Filhos de Deus. Uns filhos Ele amadurece mais cedo e põe como pastor. Outros filhos Ele dá mais dons e põe como evangelistas. Mas todos são filhos. Quer dizer que se Deus fez por mim, por que Ele não pode fazer por você? É o mesmo Deus. Não tem quem Deus ame mais. Ele amou todo mundo e pagou o mesmo preço.
O que é você estar junto no corpo de Cristo? Aprenda isso. Você estar junto no corpo de Cristo é você simplesmente mostrar para alguém: meu irmão, tua vida está enrolada, a minha está boa. Então você não é eu, mas tu pode ser igual eu, sabia? Tu pode ser igual eu. Porque o que você está vendo aqui é uma obra quase completa de Jesus Cristo. Ele está trabalhando em mim, Ele está me amadurecendo, Ele está me moldando. E se eu estou melhor do que você numa área, não diga que você é diferente de mim, porque em Cristo todos somos o mesmo. Quer dizer que, por que o teu casamento está ruim e o do outro está bom, se Deus pode fazer a mesma coisa em todos? Por que as tuas finanças estão ruins e a dos outros estão melhores, se Deus pode fazer a mesma obra? São todos filhos. Quando você entende de fato o que é ser filho de Deus e parte da família de Deus, você entende que a igreja é um lugar onde você olha para alguém e fala: onde você está hoje, Deus vai me fazer chegar amanhã. Nós temos propósitos diferentes, mas o mesmo domínio, a mesma maturidade, a mesma graça e unção que Deus te deu, Ele vai me dar. Ele vai usar para uma outra obra, você para outra obra, mas nós dois seremos prósperos em todas as áreas, porque o poder que te aperfeiçoou é o poder que está sobre mim, e eu vou aprender com você na prática. O que você praticou da palavra? Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Vir na igreja é você simplesmente ouvir o que alguém praticou na prática, o que alguém praticou através da revelação da palavra de Deus. O que você fez para viver isso através da palavra? Bom, a palavra de Deus diz isso, eu fiz isso. E você? É simplesmente isso. É você vir e ser inspirado, tá? Então Deus sempre foi dando sinais. Por exemplo, Jesus um dia falou de Naamã. Naamã foi um gentio que teve sucesso onde todos os judeus morreram. Haviam judeus morrendo de lepra. Naamã era um gentio que acreditou pela fé e pela fé foi curado. O centurião romano disse: o senhor não precisa entrar na minha casa, basta o senhor falar uma palavra aqui, meu servo vai ser curado lá. E ele falou: eu nunca vi uma fé como a tua, eu nunca vi uma fé em Israel. E a mesma coisa ele disse para a mulher sirofenícia. E o que quer dizer isso? Que Deus estava dizendo: eu tenho um trabalho com a igreja, com os gentios, e o princípio é: os mais rejeitados serão os mais usados. Nós fomos o maior e mais rejeitado povo de toda a história. Nós éramos cães, nós éramos vagabundos e prostitutas, nós éramos motivo de nojo. E Deus, pela sua graça, disse: os judeus eram a semente, mas a colheita eram os gentios. A colheita eram os gentios, e os rejeitados são aqueles que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é um princípio bom, porque tem gente que a gente tem que mastigar. O que é revelação? Revelação é você entender o que a palavra de Deus ensina. Eu te ensinei. O que isso significa? Significa o seguinte: que toda vez que você é o mais rejeitado, toda vez que você é a pessoa que ninguém quer, que ninguém dá uma chance, que ninguém dá uma oportunidade, fique em paz. O mais rejeitado, biblicamente, sempre é aquele que Deus vai usar de uma forma mais intensa. Tanto que tem gente aqui que Deus demorou para deixar alguém te dar uma chance. Ninguém dava uma ideia, ninguém dava uma chance para a tua ideia, ninguém dava uma chance para o teu projeto. E quando Deus deu, você fez muito mais do que os outros que passaram antes do que você. Por quê? Porque esse é um princípio. Se você entende o que eu fiz com o gentio, você vai entender que esse princípio até hoje. A empresa que foi mais negada, o ministério que foi mais humilhado, a pessoa mais rejeitada é a pessoa que tem a maior tendência de ser usada, porque onde abunda o pecado, eu superabundo a graça. Então, quando você ouve muito não, 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 muito não do homem, significa que você tem um grande sim de Deus. Só quem é crente entende isso, porque quem não é crente acha que se tu tem o sim de Deus, qualquer um vai dizer sim para você aqui embaixo. Mentira! Quando Deus diz vou te usar, aqui embaixo o povo fala: te odeio, não gosto de você, não sei porquê, eu te olhei e não gostei de você. E Deus está falando: quanto mais te rejeitarem aqui, fique em paz. Por isso que crente é um crente, uma coisa maluca, irmão. Porque crente, quando ele ouve não, ele começa a adorar, porque ele sabe, o não normalmente é sinal do sim de Deus.
Ou tu acha, irmão, olha bem para mim, pergunta para alguém aqui dentro. Deus prometeu para uma pessoa aqui dentro, meu irmão, que ia dar um imóvel, que ia dar uma casa. Essa pessoa recebeu rejeição após rejeição, teve empréstimo negado um após o outro, teve bênção que veio fácil para você. Mas normalmente, as maiores bênçãos, elas sempre vêm depois de muitos nãos, porque Deus já tinha falado um sim lá em cima. Então você tem que entender que Deus vai dando um sinal de que Deus tem algo com você, tá bom? Agora vamos para o verso 10, que aqui a gente, o verso 9, né? Que a gente não continua. Aí aqui a gente continua. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Entenda isso aqui. Quando você lê, você pergunta, mas o que isso aqui quer dizer? Vou te explicar o que isso aqui quer dizer. Isso aqui simplesmente quer dizer o seguinte, que Deus, Ele revelou para o apóstolo Paulo, Ele tirou o pano, Ele revelou o que estava ali, Ele revelou o quê? O plano que Ele tinha para a igreja seria o corpo de Cristo, desde os séculos passados, desde Adão, antes de Adão e Eva. Ele revelou isso. Esse era um segredo, era um mistério que estava escondido dentro dele, ou seja, os anjos viram desde a eternidade. Se você não entender isso aqui, você não vai entender mais. Deus trabalhando em coisas que eles perguntavam, o que Ele está fazendo? Por que Ele sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo? O que é isso que Ele está fazendo? É um mistério, sabe, igual quando você está trabalhando em algo e não entende, as pessoas não entendem o que é um mistério, elas sabem, você está fazendo alguma coisa. Deus por séculos ficou trabalhando em algo e os anjos falavam, o que Ele está fazendo? A gente não entende. E Deus revelou agora que Ele estava trabalhando o quê? Em trazer um povo que estava condenado ao inferno, através do sangue dele, para ser o povo que mais teria o poder dele. Seria um povo um pouco abaixo dos anjos, mas ainda assim seria maior do que eles, porque teria a imagem e semelhança de Deus. E esse projeto de Deus foi criado, sabe por quem? Por meio de Cristo Jesus, ou seja, por meio da palavra de Deus. Em outras palavras, Deus criou a igreja por intermédio da sua palavra. Mas espera aí, você para construir uma igreja precisa de tijolo, de cimento. Deus para criar a igreja, Ele precisou só de uma coisa, palavra. Quem que começou a igreja? A palavra. No princípio era o verbo, ou a palavra. Quem que era o verbo? Cristo. Quando Cristo morre, Ele morre e dá luz a quem? A igreja. Por isso que quando foi cortado o seu lado, saiu sangue e água, porque era como se a bolsa d'água tivesse estourado, e Ele tivesse agora dando luz à igreja, porque agora Ele estava jorrando um sangue perfeito, para limpar todo mundo que estava sujo, e fazer um povo sujo ser perfeito, e Ele falar, agora vocês podem receber do meu Espírito, e agora vocês são a igreja. Simples assim, é simples. Então põe uma coisa na tua cabeça, põe uma coisa na tua cabeça. Alguém falava, mas como que, peraí, para Moisés Deus deu os 10 mandamentos, 613 leis, e eles não conseguiam cumprir, e agora Deus deu uma palavrinha só. Quem é essa palavra? Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Ele assumiu a forma de um corpo, é um mistério, o mundo não entende isso. Ele era o haja-luz que saiu da boca de Deus. Então a igreja, ela foi criada pela palavra. Você entende isso? Diga amém. Amém. Quem que é a palavra? A palavra é Cristo. Tudo que Deus quiser fazer, Deus sempre fará através da palavra. Lembre isso aqui, anote, a palavra de Deus é a expressão do poder de Deus. Quando a gente fala Deus está agindo, irmão, não fica pensando isso aqui, que Deus está, irmão, Deus está agindo na minha vida. Deus está agindo, Deus está agindo. Eu estou agindo aqui, eu estou agindo. Quando a gente fala, não, Deus está agindo, a gente pensa isso, que Deus está, não, Deus está agindo, Deus está agindo. Não. Você tem que entender o que a Bíblia diz sobre como Deus trabalha. Tudo que Deus faz, Deus não faz com a mão.
Só teve uma coisa que Deus fez com a mão. Sabe quem? Olha para alguém que está do teu lado. Olha para mim. Olha para mim. Depois disso, sabe o que ele fez com a mão? Mais nada. Deus não age com a mão. Sabe como é que Deus age? Haja. Aí ele está com uma luta, recebe cura. Receba a libertação. Entende isso aqui? Se o policial tem que se defender de algo, ou se ele tem que provar o seu poder, o que o policial vai usar? Sua arma. A arma é a expressão de poder do policial. Amém? A expressão do poder de Deus é o quê? É a palavra. João diz, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou seja, pela palavra. Deus falou e... Deus falou e... Crente que não valoriza o aprendizado da palavra, não entende o seguinte: quando você aprende a palavra, você está simplesmente aprendendo como é que Deus atira, para acertar o alvo, para derrubar o inimigo. Quando você aprende a palavra, você entende como que Deus age. E você vai entender que é a palavra que sai que libera. Em outras palavras, irmão, quanto mais tu souber da palavra de Deus, e a palavra de Deus você não aprende em teologia. O último lugar que tu aprende da palavra de Deus é no curso teológico. Porque se fosse necessário, você não estava aqui hoje. Você vem aqui aprender o que você nunca aprendeu no curso teológico. Porque o curso teológico te ensina da ciência de Deus. Te ensinar sobre quem Deus é no culto de ensino. E é aqui que você aprende. Se você tiver com um problema, sabe o que você tem que fazer? Pega a palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus precisa é da palavra dele. Logo, se você anda na palavra, não tem demônio e não tem problema que não se submeta a você, porque tudo que Deus faz é baseado na palavra. Diz aí para alguém que está do teu lado: Deus não põe a mão, Deus só lança uma palavra. Então quando Deus diz eu estou agindo, não fique achando que Deus está saindo de um lado para o outro no céu, preocupado em fazer. A Bíblia diz que Ele está sentado. Por isso que a gente canta aquele hino: uma palavra pode transformar a minha vida, uma palavra pode me trazer solução. É por isso que quanto mais você entende de como que Deus fala, mais você vai falar de acordo com Deus, porque o poder da vida e da morte estão na boca. Se você fala o que Deus fala, você traz à existência o que Deus traz à existência. Fala, ok? Deus criou a igreja pela fala, e tudo que Deus fala acontece. Diga amém. Amém. Hebreus 1 verso 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, quem? Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é pelo poder da sua palavra, é pela palavra do seu poder. Quer dizer o seguinte, que se o policial usa a arma para mostrar que ele é poderoso, para mostrar que é poderoso, o que Deus usa? A palavra dele. Haja, ouve. Seja. Agora, olha o que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus sustenta. Olha para mim, olha para mim. Olha para mim. Sustenta é o seguinte, me ajuda aqui. Levanta a mão bem alto, levanta a mão, segura a Bíblia no alto. Segura a Bíblia. Eu acho que você consegue ficar assim por 3 minutos. Porque daqui 3 minutos vai começar a doer tudo isso aqui. Porque tu está sustentando a palavra. Quando Deus disse haja luz, em Gênesis 1 está dizendo haja luz. Mas olha o que Hebreus diz: que tudo que Ele criou é sustentado pela palavra. Quer dizer que você lê escrito haja luz, mas se Ele tivesse dito haja luz uma vez, o que ia ter acontecido? Ia ter caído. Para não cair o que Ele fala, a palavra de Deus diz, Ele fala uma vez, mas uma vez que Ele fala, a palavra dele sustenta. Quer dizer que até hoje a palavra dele está de...
Então peraí, quer dizer que quando Deus disse haja luz, Ele falou haja luz uma vez, mas o que se ouviu foi haja luz, 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 luz. Passaram bilhões de anos, até hoje é isso que você acabou de ler. Até hoje a palavra está sustentando, tá luz, 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 luz. Agora, quando é que isso vai parar? Quando é que isso vai parar? Quando a palavra dele tivesse cumprido. Porque a palavra dele não volta vazia. Antes ela cumpre o seu propósito. Quer dizer que se Deus disse para acontecer algo, a palavra que Ele disse vai ficar de pé sustentando. Então, por exemplo, Deus disse para o teu corpo, seja curado. Então, depois de 10 anos que Deus falou, no mundo espiritual o teu corpo, ele fala. Onde você entra, os demônios ouvem a palavra, curado, 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 curado. Por quê? Porque a palavra está sustentando. Tá bom. Por que o Senhor disse isso então? No que isso me aplica na fé? Simples. Se Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra, você tem que entender que o diabo sabe muito mais do que você da palavra que Deus te deu. Porque você não ouve a palavra dele. Mas toda vez que o diabo te olha, ele vê várias palavras em você de pé. É, meu Deus mesmo. E o diabo tem raiva de você porque ele fecha o teu ouvido. Você entra numa sala e você não sabe, quando você entra tem um barulhão. Porque você não podia ter filho, pode ter filho. Porque Deus falou, está curado o teu corpo. E sabe o que aconteceu? Até hoje, quando você está num local, no mundo espiritual, o teu corpo fala curado, 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 curado. Por isso, irmão, que desculpa, eu não consigo ficar numa igreja calada, porque quando eu entro num lugar, eu já faço barulho, porque os demônios ouvem palavras que já fazem barulho. Como é que você quer que eu fique calado num lugar onde eu entro, a palavra fala? Porque a palavra sustenta, haja luz, 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 luz. Quer dizer então que a palavra não caiu, amém? A palavra não caiu, amém? Ah, a palavra não caiu. A palavra não caiu. A palavra não caiu. Se a palavra não caiu, então quem foi atingido pela palavra ainda está sendo abençoado. Deus te curou. É que você está vendo um probleminha no teu corpo, mas Ele já te curou. Ele curou a parte mais íntima de você, o teu espírito. E o teu corpo está sendo curado. Irmão, quando você entender isso aqui, você nunca vai ter medo de pegar um avião. Aí vai que cai. Peraí, Deus lançou uma palavra para mim. Se todo mundo aqui estiver em pecado, tem uma palavra que está sustentando esse avião de pé. Esse avião não vai cair, por quê? Porque tem uma palavra de pé aqui dentro. Se você entende o que eu estou falando, você nunca vai ter medo de passar por uma cirurgia de alto risco. Por quê? Porque Deus te deu uma promessa, então quer dizer que a palavra está te sustentando, ela está de pé. Como é que Deus vai deixar essa palavra cair se essa palavra ainda não se cumpriu? Ela tem que se cumprir na tua vida. Ai, mas os meus filhos estão indo para a escola sozinhos, estou preocupado com eles. Deus fez uma promessa, fez, então fique em paz, a palavra está de pé. Se tu entende que a palavra sustenta, lembra, ela não vai cair, ela vai continuar de pé, diga amém. Me dá só um pouquinho de ar que eu estou um pouquinho calorzinho aqui. Verso 10 e verso 11 de Efésios 3, vamos lá. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem gente que tem dificuldade de entender isso aqui, mas é simples o que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo simplesmente isso aqui. Sabe por que Deus criou a igreja? Sabe por quê? Para mostrar para os principados e potestades, quem? Para os anjos. Para os anjos. O tamanho da sabedoria que ele tem. Ah, mas como assim? Meu irmão, você está lembrado que teve um dia que 1/3 dos anjos, 1/3 dos anjos caiu? E aí você imagina que um deles deve ter dito, não, agora Deus não vai criar mais nada. Porque a última criação de Deus se rebelou contra o próprio Deus. E aí Deus quietinho, caladinho, falou, rapaz, eu vou criar uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu posso criar e nunca me desapontar. E Deus ficou na eternidade planejando, e os anjos, o que ele está fazendo? Aí Deus criou, e imagine Deus descendo, Deus indo lá no barro, e os anjos, o que ele está fazendo, gente? Ele vai criar de novo
O último que ele criou acabou de se rebelar. E Deus querendo provar para eles: eu sou sábio, eu sei tudo o que eu faço, eu sei que se eu fizer o homem do barro, daqui a pouco para o barro ele vai voltar, mas eu vou colocar na pior coisa a maior coisa, para provar que eu sou sábio, e eu posso arrancar do pior lugar a pessoa que vai receber a maior presença, porque eu sou sábio. Eu vou provar que eu sou sábio. Eu sou tão sábio que eu vou dar minha imagem e semelhança para a coisa mais ridícula. Irmão, Deus é tão sábio. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado aí. Dá uma olhadinha, mas bem olhada. Ele é tão sábio que ele chamou essa pessoa e ungiu ela, e deu dons para ela, e deu graça para ela. Quem te olhava falava: tu nunca ia ser nada, e tu é quem é, e tu... Ah, meu Deus da glória. Vê se isso aí não é a sabedoria de Deus. Irmão, o que Paulo está dizendo é simplesmente uma coisa: sabe por que Deus criou a igreja? Deus criou a igreja para mostrar para os anjos que acharam que Deus nunca mais poderia criar nada, e o que ele criasse ia desapontar ele. Ele está mostrando para os anjos simplesmente uma coisa: aprendam, eu sou sábio, eu sei que ainda que eu tivesse feito Lúcifer, ele caiu, eu sei que eu posso fazer algo do nada, porque eu fiz ele do tudo, e do tudo ele foi para o nada. Mas eu sei que eu posso fazer algo do nada, e do nada fazer esse algo ter tudo. Eu sou sábio. Aí alguém fala: nossa, como é que Deus pode ter abençoado fulano? É porque você não sabe, mas fulano, meu irmão, era um pecador desgraçado. Irmão, ele não dava lugar para o diabo, ele tinha pacto com o diabo. Mas Deus arrancou ele do inferno e encheu ele do Espírito dele, prosperou ele, deu filhos abençoados, deu uma casa abençoada, deu uma unção abençoada. E alguém fala: como é que pode? Deus está falando: sou sábio. Fala a verdade, eu sou o cara, não sou? O senhor é o cara, dá glória para mim porque eu sou demais. Olha o que eu fiz. Bom, você tem noção que é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Você está desesperado lá embaixo, e aí os anjos falam: ih Deus, irmão, eu não estou indo muito longe não, é só você ler a história de Jó. Os anjos falam: ih Deus, eu acho que esse aí está igual a Lúcifer, hein? Eu acho que esse aí vai te amaldiçoar, esse aí vai não, rapaz, eu conheço ele, eu criei ele. Você quer ver só como é que eu sei que ele vai dar certo? Espírito Santo, desce lá, fortifica ele. Aí o Espírito Santo vem, fala com você em sonho, ele fala com você em visão, ele fala com você através do teu pastor. Aí você vence a batalha. E aí você sabe o que Deus faz no céu? Isso aqui não é imaginação minha, isso aqui é o que a Bíblia está te dizendo. Ele está ensinando. Ele olha para os anjos e fala: está vendo? Meu filho, tu não é meu filho, tu é minha criação. Ele é meu filho, cara. Você acha que eu não sabia que ele ia dar certo? Em outro texto a Bíblia vai dizer que os anjos, eles olham para o propiciatório. Os anjos, eles ficam perguntando: Senhor, como é que o teu sangue pôde fazer isso? Que mistério que é esse? Em outras palavras, Deus usa eu e você para ensinarmos para os anjos o quão grande ele é. Porque os anjos viram Lúcifer cair e falaram: nunca mais Deus vai fazer nada que não vai se levantar contra ele. E ele está mostrando: eu vou fazer um povo que vai me adorar em espírito e em verdade. Eu vou ensinar para vocês que eu sou muito maior do que vocês pensam que eu sou. Deus é demais ou Deus não é? Vamos continuar. Verso 10 e 11. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados das potestades do céu, segundo o eterno propósito que se fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Em outras palavras, Deus está mostrando para os anjos qual é o tamanho do poder dele, através da igreja, que foi feita por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio da palavra. E a palavra, ela sempre se revela. Anote isso: a palavra de Deus é progressiva e também ela é imediata. Quer dizer que a palavra de Deus tanto faz coisas acontecerem agora, do nada, haja luz e houve luz, como também a palavra de Deus, ela é progressiva, ela vai se revelando aos poucos, porque a igreja foi criada pela palavra. Se a igreja foi criada pela palavra, entenda isso: a palavra, oh meu Deus, me acompanha, olha para mim, senão você não vai entender.
Se a igreja foi criada pela palavra que é Cristo, a palavra sempre esteve com Deus. Ela sempre esteve na eternidade com Deus. Os anjos viram ela. Só que Deus só foi revelando o projeto que ele tinha chamado igreja aos poucos. Para quem? Para os anjos. Olha o projeto que eu tenho. Quer dizer que os anjos que conheciam a palavra de Deus só foram entender a palavra de Deus aos poucos. Com Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Por que você está fazendo isso? Você vai ver onde vai dar lá na frente. Abraão, sobe com o teu filho no Moriá e sacrifica ele. Por que o senhor está mandando ele sacrificar? Fica quieto que você vai entender lá na frente. Eu estou revelando aos poucos a minha palavra. Tudo isso vai desembocar na igreja. Por que isso é importante você entender? A palavra de Deus, meu irmão, ela se revela aos poucos. Mas ela sempre existiu. Quer dizer que Deus sempre teve um plano para você, mas Ele nunca pôde e nunca poderá falar tudo para você de uma só vez. Sabe por quê? Porque se Ele falar para você de uma só vez o que Ele tem para você, tu vai olhar e vai falar: não quero. Não quero. Porque se Ele falar que tu vai ter que subir no Moriá, se Ele falar que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você ama, você vai falar: não, Senhor, me deixa eu quietinho no meu canto, eu não quero ser usado. Então o que Deus faz? Ele te mostra o fim. Olha quem eu vou te tornar, olha o que eu vou te dar, mas eu não vou te mostrar o meio. Eu vou te revelar a minha palavra aos poucos. Deus, o que eu faço? E aí Deus vem e te fala: faz isso. Mas o que eu faço? Faz isso. Mas o que eu faço? Eu não posso falar mais, porque se eu falar mais do que isso, tu vai se assustar. Só faz isso. Põe na tua cabeça isso. Quando você orar para Deus te dar uma resposta, anote, Ele vai te dar a resposta que você suporta, não a resposta que você quer. Porque se Ele falar para você o que Ele vai fazer até o final do ano, você vai se escandalizar. Não, o senhor vai fazer isso até o final do ano? Não. Eu vou te revelar o que você suporta. Fulano vai sair da tua vida. Tu vai sair de tal lugar. Tu vai comprar tal coisa. Tu vai fazer tal coisa. Se eu te falar o que vem daqui a pouco, depois disso tu vai se assustar. Eu vou te dar passo por passo. Porque Deus te fala a palavra que você suporta. Por isso que você tem que ser crente, você tem que se acostumar com isso. Deus não vai responder todas as suas perguntas rápido. Por quê? Porque se Deus falar tudo para você rápido, tu vai se assustar com o que Ele vai fazer. Tu vai falar: Senhor, como é que o Senhor vai conseguir fazer isso? Será que eu vou dar conta? Eu vou dar conta de começar minha empresa do zero? Eu vou dar conta de perder o meu emprego e recomeçar do zero, com novas pessoas, numa nova cidade, num novo estado? Se Deus falar tudo de uma vez, tu vai se assustar. Então o que Deus fala? Deus fala aos poucos, porque a palavra dEle vem na medida que você consegue. Entende isso aqui? Paulo está dizendo que Deus tem um tempo perfeito e Ele sabe o tempo certo para revelar cada coisa do plano dEle. Você entende isso aqui? Diga amém. Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de arrancar o que plantou e por aí vai. Meu irmão, existe um tempo perfeito para cada coisa na sua vida. E se Deus dissesse para você tudo, tu ia se assustar. Então o que Deus faz? Ele revela para cada tempo o que você tem que saber. Eu vou te revelar o que você tem que saber para esse ano. Ano que vem, quando você começar, eu te falo o que você tem que fazer. Ano que vem eu preciso saber agora. Cala a boca, não vai saber não. Eu estou te guardando, eu estou te livrando da ansiedade. Porque se eu te contar o tanto de bênção que eu vou te dar ano que vem, tu vai ter noção do tanto de demônio com que você vai ter que lutar. E tu vai se assustar e vai falar: ai meu Deus, eu não consigo dormir, eu estou ansioso, como é que o senhor vai fazer isso? Então, para mim garantir que você vai dormir em paz, eu vou te falar só o pão de cada dia. Por isso que a Bíblia diz: para cada dia basta o seu mal. O que vai acontecer amanhã? Como nós vamos pagar as contas? Cala a boca, para de dar lugar para o diabo. Vamos se preocupar com o pão de cada dia.
O pão de amanhã vai vir, sabe quando? Amanhã. Não quer dizer que Deus não quer que você tenha um projeto, porque Deus fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Faça um projeto, faça um plano de contingência, mas entenda que tem área da tua vida que tu tem que aprender a administrar tua cabeça esquentada, tua cabeça preocupada. Ah, mas é que o senhor não entende, pastor, eu tenho funcionário para pagar, e Deus tem o mundo inteiro para sustentar. E daí, bobão? E daí? Ah, mas é que o senhor não sabe, eu tenho criança para alimentar. E Deus está te dando comida o dia todo, você não está sabendo que está fazendo falta. E daí? Ele deu comida para o pardal hoje, o pardal não sentiu fome, porque Deus deu comida para ele. E Deus está te ensinando, a minha palavra é progressiva, para de querer ser mais crente do que os outros. Eu posso ter usado profeta o que quiser, você acha que profeta tem resposta o tempo todo para a tua vida? Eu não vou te dar resposta para tudo, eu vou fazer você entender, para cada dia basta o teu mal. É aí onde a fé entra. Tu tem que levantar da cama, olhar para o pardal e falar, comeu por quê? Porque Deus deu comida para ele. Eu não sei o que vai ser até o final do dia, mas eu sei uma coisa, Deus já está na meia-noite enquanto eu estou no meio-dia. O que nós vamos fazer? Vamos andar com fé e com ousadia. Por quê? Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Sai de casa, não sei como for fazer, mas é pela fé. O justo anda pela fé e não por vista. Ai, e se não me pagarem hoje? Cala a boca, vai dormir, faz a tua parte, que liberar o dinheiro é com Deus. Enquanto você não entender isso, você nunca vai começar aquela reforma na tua igreja, que tu vai falar, manda dinheiro, Deus está falando, dá o primeiro passo, bobão. Quando você der o primeiro passo, eu mando a provisão. Aí como é que eu vou expandir? Como é que eu vou comprar? Deus deu o dinheiro da parcela? Deu. Então, paga a primeira parcela. Mas do segundo? Para cada dia basta o teu mal. A palavra dele vai se revelando aos poucos. Entenda isso aqui, só para a gente entender. Mateus 4, verso 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de... Então, peraí, continua olhando para a tela. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, você quer aprender como se faz uma oração perfeita? Uma oração perfeita é o seguinte, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, primeiro, antes de você vir pedindo, fala para mim o quanto você é grande, quanto eu sou grande. Fala, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está acima de mim, tua vontade é perfeita. Senhor, faz em mim a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem gente que acha que quando Jesus disse isso, ele está falando, pede o pão material, a comida, o dinheiro de hoje para hoje. Mas olha o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então peraí, o pão que Jesus disse no Pai Nosso é a direção de Deus. Quer dizer que o homem não vive de pão, mas da palavra de Deus. E ele ensinou, você quer orar perfeitamente? Então olha assim para mim e fala, Senhor, me dá hoje o pão, a palavra, a direção de hoje. Como é que eu faço para vencer o diabo de hoje? Eu sei que semana que vem eu tenho um compromisso marcado, eu tenho uma audiência lá, mas me dá o pão de hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora a pergunta que eu te faço é, olha o que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Não é que saiu, sai. Não é saiu, Rodrigo. Quer dizer que Deus, ele continua falando. Não entendi, pastor. Deus falou, Abraão, tira para mim da tela, sobe e sacrifica o teu filho. A palavra da boca de Deus que sai. Aí Abraão pegou, amarrou Isaac, levantou o cutelo. Quando ele foi baixar o cutelo, Deus falou, oh! Para aí, Abraão, para aí. Foi só um teste, calma. A Bíblia diz, desse jeito, e bradou o Senhor uma segunda vez. A primeira vez foi, Abraão, levanta o cutelo e mata teu filho. Calma, Abraão. Foi só um teste.
Se Abraão não entendesse que Deus continua falando, ele tinha matado que não deveria morrer. Não entendi, pastor. Tem gente que está matando muita coisa porque tu está fazendo hoje o que Deus mandou você fazer ano passado. E Deus está falando, eu tenho para cada dia uma direção nova. Aí você mata. Irmão, deixa eu tentar te falar de uma forma bem clara. Tem estratégia que Deus te deu que serviu para aquela época. Não seja surdo de não entender que Deus está te dando estratégia nova e falando, eu ainda falo de toda palavra que sai. Você quer ver só? Hinos da harpa cristã são lindos e maravilhosos e ungidos, sim ou não? Sim. Se a gente ficar cantando só ele, você acha que a igreja cresce? Não, fala a verdade, olha bem para minha cara. Vem jovem para cá hoje, só cantando hino da harpa? Por que você está com medo de falar? A letra, o estilo do hino, foi tudo para uma época. A estratégia de Deus hoje é outra. Por que você está se ofendendo com isso? Irmão, no teu trabalho, na tua vida, Deus tem uma estratégia nova para cada dia, e tudo que você tem que fazer é, Pai, hoje o dia é complicado, esse ano eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor vai fazer esse mês, mas me dá o pão de cada dia. Me diz, Senhor, qual que é a tua estratégia para esse momento? Me diz como que o Senhor quer que eu trabalhe. Me diz como que o Senhor quer que eu conduza o culto. Me diz se o Senhor quer que eu mude a liturgia. Como é que você quer fazer a tua igreja crescer com a mesma liturgia de 10 anos atrás? É a mesma forma de pregar, é a mesma forma de dirigir. E você acha que Deus está fazendo crescer? Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Eu mandei começar o culto de manhã. Por que você não começou o culto de manhã? Estou dando uma estratégia nova. Eu mandei tu começar o grupo familiar. Por que você não começou? Estou dando uma estratégia nova. Tu está matando o teu tempo, o teu sacrifício. Você está se matando no altar porque você não está fazendo novo. Minha palavra é revelada aos poucos. Pastor, mas como é que eu faço para receber a palavra de cada dia? Eu vou te dar uma estratégia simples, que é o ponto-chave. Sabe como é que Abraão recebeu a segunda palavra? Quando ele obedeceu a Deus e continuou adorando a Deus, servindo a Deus. Quer dizer o seguinte, que se tu não sabe o que fazer hoje no teu trabalho, continue adorando a Deus, porque em algum momento na tua adoração, Deus vai te falar, seja na igreja, seja dirigindo, seja lavando louça, seja tomando banho, seja dormindo, seja limpando o cocô do teu cachorro, em algum momento ao longo do dia, Deus vai falar para você. Só continua fazendo o que eu te mandei fazer. Não sabe como pagar as contas? Te dei uma igreja para pastorear, continua pastoreando. No longo do caminho eu vou te falar como é que você vai fazer para pagar isso. Te dei filho para criar, continua criando teus filhos. No longo da semana eu vou te dizer o que fazer com eles para eles virem para a igreja. Continua me servindo, fazendo o que eu mandei você fazer. Só não para. Não para igual muito crente que fala, enquanto o senhor não falar nada, eu não me movo. Deus está falando, vai morrer, idiota. Porque eu te dou o próximo passo se você andar direitinho no passo anterior. E o pior é que muita gente já ouviu de Deus a direção. Alguns de vocês é que Deus falou, tu vai pedir as contas desse emprego, vai começar algo novo, e tu está brigando com Deus. Alguns de vocês Deus falou, você vai fazer esse curso, você vai fazer essa faculdade. Deus está te dando a direção, e você está matando. Por quê? Deus me chamou para fazer isso. Não. Deus te mandou fazer isso por um tempo. Agora a direção é outra. Se você entender isso, você nunca vai criar, irmã Silvana, essas irmãs, eu falo isso porque você estava aqui na reunião, aquelas brigas, vai acabar com bata, inscrição, cala a boca, nova direção de Deus. E se amanhã não tiver mais e for uma outra coisa? E aí? A direção que Deus dá é para o pão de hoje. Você quer a vitória de hoje? Diga amém.
ouça a direção de Deus para hoje, tá bom? Seguindo em frente, João 4:24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Lembre que adoração é serviço, quer dizer que Deus procura quem o sirva em espírito e em verdade, quem o adore não por conta do que Ele deu, mas por conta de quem Ele é. É um amor sincero. Eu te sirvo porque o Senhor me deu vida, o Senhor me deu casa, família, e mesmo que o Senhor não me desse mais nada, o Senhor me tirou da rota do inferno. Agora, a gente chega no ponto chave que eu considero, que é o verso 12, veja o verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança. Em quem que a gente tem acesso e ousadia com confiança? Em Deus. Agora, por que a gente tem acesso e ousadia? O que é esse acesso e ousadia? É aquela ousadia que você tem veja, os meus filhos não têm que bater na porta do meu quarto para entrar. Eles entram, batendo pé, quebrando as coisas, mas entram. Nenhum pai de verdade, é louco que mesmo que o filho, quando case, o filho tem que bater na porta de casa para entrar. É filho, ele entra a hora que ele quiser, é filho. É filho, você é maluco, você é idiota, você é besta, você é retardado, é teu filho. Deus disse: eu quero que você me acesse com ousadia. A hora que você quiser falar comigo, pode dobrar o joelho. Está na praia, está no banheiro, está no trabalho, pode falar comigo, me acessa. Você tem ousadia, me acessa. Agora, como é que você tem essa ousadia? Porque você tem fé em mim. Fé em mim. Eu quero concentrar nisso aqui, fé em mim, fé nele. Fé nele. Você sabia que tem muita gente que acha que tem fé em Deus, mas você ainda está aprendendo a ter fé em Deus? Vem cá, o Fabinho, vem cá, cadê o Fabinho? Porque o Fabinho é magrinho. O resto está tudo pançudo, tudo gordo. Meu magrinho foi embora. Vem cá, bonitão, vem cá. Tu vai marcar para sempre que tu foi o meu ator aqui hoje. Bonitinho, vem cá. Pode subir, olha que bonitinho, posso subir? Uma coisa mais fofa. Tá bom, quantos anos você tem? 11. Ano que vem vai se batizar em nome de Jesus. Batismo é a prova nossa de fé em Cristo, amém? Agora, como é que o batismo é? O batismo tem tudo um significado. Você entra, vira e é levantado. Significa que você entrou morto espiritualmente, está longe de Deus. Você sepultou o seu velho eu e nasceu de novo. O batismo é um ato de fé. Eu estou dizendo para o mundo que eu tenho fé nele. Mas veja que no batismo tudo tem um significado. Sabe por quê? Quem que representa o ministro? O ministro é representado por Deus Pai. Porque é o Deus Pai quem enterra o seu velho eu, a sua velha história, e fala: eu não me lembro mais de quem você era, eu me esqueci, eu deixei lá para trás a tua velha história, eu não me lembro do tempo que você fumava, bebia, se prostituía, roubava, matava, destruía, eu não me lembro, para de se lembrar do que eu já esqueci, eu te enxergo novo, mais, o batismo tem uma coisa, fé. Qual que é a fé? Quem vai se batizar tem fé no batizante, de que se ele me puxou para trás, pode ter fé, filho, pode ter fé. Ele tem fé de que se ele puxou para trás, ele vai puxar para cima. Essa é a hora em que você prova que tu tem fé em Deus. Quando? Se Deus me pôs num vale, e eu sei que foi Deus quem me pôs, eu sei que se Ele pôs, é Ele quem vai me tirar desse vale. Então, se eu estiver num vale, eu não vou perder a cabeça, porque eu ainda estou na mão de Deus. Diga para alguém que está do teu lado: eu ainda estou na mão de Deus, irmão. Eu ainda estou na mão de Deus. Foi Deus quem me deixou ficar doente, foi Deus quem tirou meu emprego, eu sei que foi Deus que arrancou essa minha casa. Tem gente dizendo que foi o diabo, eu sei que foi Deus, porque é nessa hora que Deus está dizendo: eu quero ver se você confia em mim, de que se eu te coloquei nessa, eu vou te arrancar dessa. Agora, você quer saber o que é isso aqui? Pai, afasta de mim esse cálice.
Todavia, seja feita a tua vontade. Se o Senhor me levar, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. Se o Senhor me levar para o inferno, eu sei que o Senhor vai me tirar de lá daqui a 3 dias. Obrigado. Olha para mim. Quando que eu sei que eu tenho fé? É fácil ter fé de que o dinheiro vai vir amanhã. Difícil é tu ter fé que se Deus te pôs nesse vale, Ele vai te tirar dele. Você sabe o que foi que Jesus pediu? Jesus não pediu para não receber o espinho. Jesus não pediu para não receber o prego. O que Jesus não queria era passar pela dor de, na primeira vez, ficar por 3 dias longe do Pai. Porque o espinho eu aguento, eu morro, eu dou a minha vida. Mas passar 3 dias longe do Senhor, eu nunca me separei do Senhor. Eu nunca fui para o inferno, eu sei o que tem no inferno. Como é que o Senhor quer que eu assuma pecado, me torne pecado e morra espiritualmente? Ele não gritou, leia o texto, ele não gritou quando pregaram. Pelo contrário, a Bíblia diz, ele foi calado como um cordeiro. Isso aqui eu aguento. Mas quando a Bíblia diz que o pai o abandonou, ele gritou, ah! Por quê? Porque pela primeira vez na eternidade, Deus se separou de Deus. Para provar o que eu digo, a Bíblia diz, ele subiu calado como um cordeiro. Bateram nele, ele... Isso eu aguento, porque eu não sou meu corpo. O que eu não aguento é que eu sou espírito e Deus é espírito. Como é que eu vou me separar de mim mesmo? Todavia seja feita a tua vontade. Ou seja, se o Senhor me mandar para o inferno, eu sei que o Senhor vai me tirar do inferno. E tem prova que tu entra, irmão, que tu tem que entrar de cabeça erguida dizendo, Senhor, eu tenho fé no Senhor. É para operar? Vamos operar. É para ir? Vamos ir. Porque se o Senhor me pôs, é o Senhor quem vai me tirar. Levanta a mão e agradeça a Deus. Só quem tem fé de que Ele vai te arrancar dela. Agradece a Deus, tu sabe que tu está numa situação difícil, mas tu tem fé, Ele vai me tirar dessa. Limpa para mim, Ele vai me tirar dessa. Vamos continuar aqui. Verso 13, estamos acabando. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Paulo está simplesmente dizendo isso. Eu espero, eu oro, para que vocês não vejam o que eu estou sofrendo e pensem que a vida de um crente é vida de sofrimento, porque não é. Eu oro porque vocês estão vendo eu sofrer, mas eu não vou falar do meu sofrimento, eu vou falar da glória que me espera. Por quê? Porque se vocês olharem o quanto eu sofro, vocês não vão entender que o que eu estou sofrendo não está me doendo. Porque eu sei que eu estou parindo, eu estou trabalhando pesado, eu estou duro, estou dando duro, estou me sacrificando, mas Deus está fluindo unção, está fluindo azeite. Então isso ainda que me doa, é prazer, porque quando eu vejo o resultado, é como o pai que trabalha a semana inteira, mas tem alegria de levar a família no shopping, nem que seja para tomar um sorvete, mas você sabe, valeu a pena a semana dura. Então ele está dizendo, eu oro para quê? E aqui entra o ponto de hoje, a gente vai caminhando para onde eu quero chegar. Eu oro para que quando vocês vejam o meu sofrimento, não achem que isso aqui é uma vida de crente. Diga para alguém que está do teu lado, sofrimento não é vida de crente. Diga, mas faz parte dela. Pastor, se Deus é bom, então por que eu sofro? A Bíblia diz que o sol vem sobre o justo e o injusto, quer dizer que coisas boas e ruins vêm sobre todos, porém, somente o ímpio continua na desgraça depois da desgraça. Eu e você que temos o sangue de Jesus na nossa vida, somos os únicos que sabemos que depois da prova sempre vem. Irmão, aquela história que o ímpio fala,
há uma luz no fim do túnel. É mentira. A luz no fim do túnel é para quem é crente. E a luz não é lá não, é aqui. E é lá também. O que irrita é o tanto de crente que joga a glória para o céu. Não, no céu vai ser diferente. Vai, meu irmão, mas peraí, ele prometeu também que vai te honrar aqui embaixo. Você duvida disso? Falaram para Jesus, Lázaro está doente. Ele falou, que bom, está doente. Essa enfermidade é para que seja manifestada a glória de Deus. Peraí, leia o texto. Lázaro ressuscitou. No outro capítulo, viram ele sentado do lado de Jesus. E a Bíblia diz, e quem olhava para ele ressurreto falava, ele é Deus mesmo. E a Bíblia diz, e muitos acreditaram nele, em Jesus, porque viram Lázaro morto e vivo. Quer dizer o seguinte, que a glória que Deus manifestou em Lázaro, ele não deu no céu galardão, não, ele deu no céu, mas há uma glória que Deus vai te dar aqui embaixo, se você ficar firme na prova, porque ele disse, você será odiado por minha causa, o mundo vai te odiar porque você tem o meu nome, eles vão te odiar porque eles me odeiam. Mas sabe onde que entra a minha bondade? A minha bondade entra nisso, depois que tu sair da prova eu vou te dar glória, e quem te olhar vai ver eu na tua vida, eu vou te abençoar. Em compensação, o ímpio, ele vai sair da prova, vai para uma outra prova, ele vai para uma outra prova, ele vai para uma outra prova, e ele vai para uma outra prova. Mas você, eu tiro você de glória em glória. Esse em quer dizer que tem um problema. Glória, problema, glória. Glória, problema, glória. Glória, problema, glória. Eu sempre vou aumentando o nível da glória de acordo com o nível do problema. Andamos de fé em fé. Irmão, dá licença. Andamos de, entenda isso aqui, entenda isso. Entenda o que é o em. O em é isso. Andamos de fé em fé. Em. Cada passo que você dá, o diabo tenta te jogar e Deus te faz subir mais alto. De fé em fé, de glória em glória. Recebeu uma vitória, daqui a pouco tem uma outra prova. Mas fique em paz, daqui a pouco tem uma vitória maior ainda. Até o momento em que você vai ser tão crente que tu não vai estar nem aí para o leão. Tu vai olhar para o leão e vai falar, é isso aí? Você vai fazer igual Sansão, você vai rasgar ele no meio. Entenda isso, anote isso aí. O propósito de Deus não é te livrar de problema aqui embaixo, é te preparar para vencer ele mais fácil. Deus quer te preparar para vencer ele mais fácil, a ponto de que alguém olhe e fale, como é que você conseguiu? Isso aqui é a unção de Deus. Como é que você pôde? Isso aqui é o poder de Deus. Verso 14. Aliás, pense, Paulo está dizendo, eu não quero que vocês achem que eu estou sofrendo, apesar de que eu estou sofrendo por causa de vocês. Paulo está dizendo uma coisa interessante aqui. Ele está dizendo, eu sei que eu estou pagando o preço por conta de vocês, eu vou abrir o caminho para vocês passarem. Alguém aqui dentro, você sabe disso, você está pagando o preço pela tua família, você está pagando o preço para começar um negócio que você vai passar para os teus filhos, você está pagando um preço para estabelecer uma igreja, que você, irmão, a gente está pagando preço para estabelecer uma igreja para os nossos filhos, uma igreja melhor. Então a gente sofre um peso que eles não vão precisar sofrer. Dói, mas a gente fica feliz, porque a gente sabe, quando a gente entregar a igreja para os nossos filhos, eles vão ser pastores numa igreja muito menos rígida, mais avivada e muito mais honrada no meio da sociedade. Eles não vão ter que saber o que é humilhação de entrar e pedir financiamento para construir e tu ser chacoteado e humilhado porque tu é crente. É crente, é pobre, não tem dinheiro para pagar e vai se lascar. Eles não vão saber o que é isso. Então Paulo diz, eu oro para que vocês não achem que o que eu estou sofrendo por conta de vocês é à toa. Aliás, mais da metade das cartas de Paulo, das cartas de Paulo, ele escreve na prisão. Você sabia, meu irmão, que tu nunca é usado por Deus como quando tu é usado na dor? Se tu não sabe disso, tu vai entender o seguinte, é na época da dor que Deus te usa mais, porque é nessa época que Ele te espreme mais e libera uma unção nova.
Não quer dizer que você sempre vai ter que ser apertado para ser usado. Só quer dizer uma coisa: a unção que hoje você desfruta do meu ministério, pastor, como o Senhor me abençoou hoje, como Deus te usou hoje, isso aqui foi fruto de ano passado, de ano retrasado, talvez de dias atrás. Por quê? Porque Deus nunca te usa tanto como Ele te usa depois da prova. A prova te valida para pregar melhor. Tu nunca prega tão bem até tu pregar machucado. Ninguém é um bom empresário até ter quebrado algumas vezes. Eu nunca quebrei financeiramente. Quebrou o coração? Fica em paz. Se quebrou em alguma área, tu sabe como é que tu tem que lidar com decepção, de ver gente que está te traindo, gente que está te invejando, gente que está te roubando. Você sabe disso. Verso 14: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Paulo está dizendo que existe uma família que não é aqui embaixo só, é uma família que está no céu também. Que família é essa que está no céu? Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Quem? Noé, Abraão, Sara, Gideão, Sansão. Ninguém fala de Sansão, né? Você só fala mal de Sansão. Você esquece que Sansão, ele está na galeria dos heróis da fé, né? Sansão é um exemplo para ser seguido, não um exemplo para não ser seguido. Se não fosse, ele não estava lá. Aprenda com a fé dele. Qual que é a fé de Sansão? Ele descobriu o poder dele quando ele enfrentou o leão. Ele não é igual a você que quando tem um leão, pastoreia, eu não vou dar conta, tchau. Aprenda com ele. Ele descobriu o poder que ele tinha quando ele viu e falou: vem cá, desgraçado, Deus me deu, eu não sei se Deus me deu, e com a mão nua, rasgou ele. Que família que é essa? É exatamente isso que Paulo está tentando dizer. Há uma família na terra e no céu. Se é família, quer dizer que são todos filhos de Deus. Sabe? Quem tem filho sabe que se você fez algo para um, o outro espera que você faça igualzinho. Então, quando você vê que você tem um grande projeto, mas não tem recursos, lembra que a tua família no céu tem exemplo de vitória. Noé teve um grande projeto. Nunca ninguém construiu uma arca. E não teve ninguém para ajudar ele, além da família. E se Noé construiu algo grande com poucos recursos, porque Deus deu, então por que você aqui embaixo, que faz parte da mesma família, não pode construir algo grande, mesmo com pouco recurso? Se Sansão rasgou o leão no meio, por que você não pode vencer esse problema na tua frente? É a mesma família, é o mesmo pai, é o mesmo poder. Verso 16: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. A palavra corroborado significa revigorado, fortalecido. Onde? No homem interior, pelo poder. Poder aqui é dunamis, lembra? É o poder explosivo, é aquele poder que Deus permite que você ponha a mão e diga levanta, e levanta. É o poder que cura, é o poder explosivo, dunamis, dinamite. Deus está te dizendo: eu vou te fortalecer no interior, no seu espírito, pelo meu poder, pelo dunamis. Aquele poder de quebrar e explodir barreiras, eu vou te dar, sabe aonde? É no interior. Se é no interior, é porque o teu físico não tem esse poder. Mas se eu te der no interior, tu vai conseguir fazer do lado de fora o que eu te dei por dentro. Deus sempre vai te chamar para fazer uma coisa que vai além da tua força. Não entendeu? Deus sempre vai te chamar para fazer algo que vai além da tua força. Ele vai te chamar para pastorear uma igreja, administrar uma família e administrar o teu negócio ao mesmo tempo. E você vai falar: mas como que eu vou ter tempo? Eu vou te fortalecer com poder, dunamis, no interior. Não é aqui. Porque se eu te der poder aqui, tu vai dizer: não, eu consegui porque eu tive saúde para administrar minha casa, meus negócios e o ministério. Não, eu tive saúde para... Não, e eu não vou te dar glória. A glória é minha.
Alguém vai olhar e falar: como é que você conseguiu ter sabedoria? Como é que você conseguiu administrar tudo isso? Jesus disse para o homem da mão mirrada, estica a mão, estica. Ele não falou está curado, ele falou estica. É a mesma coisa que eu falar para um cadeirante: levanta aí. Como é que você fala para alguém levantar se ele não pode levantar? Deus sempre te chama para fazer o que é impossível, porque é nesse momento onde entra a fé. Você tem que entender, se o Senhor me deu uma palavra, qual que é a motivação nossa? Uma das nossas motivações para adorar a Deus: a gente adora a Deus porque a gente sabe que a palavra dele continua criando. Ele fala e cria. Então se ele falou para você: comece algo, mas eu não sei, eu não sou inteligente, eu não sei fazer. Se eu falei para começar, é porque eu já te dei poder no homem interior para começar. Eu nunca vou te chamar para fazer algo sem te dar poder para fazer isso. E o poder eu não vou te dar antes, às vezes, eu vou te dar junto. Então peraí, Deus mandou você começar algo novo na tua vida? Começa, não fica enrolando. Deus mandou: comece um culto, comece um trabalho, comece algo, comece. O poder vem quando você faz, não quando você fica: Senhor, me dá um sinal, me dá um sinal. Jesus disse: estica a mão, e esticou a mão. Entenda isso. Em algum momento Deus vai te forçar a dar o primeiro passo. É melhor você dar logo. Tem tanto projeto que Deus falou para você começar e você está enrolando porque: Senhor, cadê a provisão? Cadê o projeto? Cadê os recursos? Deus está falando: eu já te dei poder por dentro. Como? Talvez eu já te dei estratégia e você não sabe. Talvez eu já te... pastor, mas eu não vejo que Deus me deu. Pois bem, Pedro não viu o primeiro degrau ou o primeiro metro quadrado de concreto batido no mar. Ele não viu. Ele simplesmente desceu e andou. Você tem que entender que fé exige duas coisas: ou você vai ver que Deus já te deu, ou você vai ter que crer que quando você der o primeiro passo, Deus vai prover o fundamento. Deixa eu tentar mastigar para você entender. Você vai fazer a proposta, vão aceitar, e na hora de pagar eu vou mandar. Eu vou te encher do meu poder explosivo. Não é o poder para ficar bem, é o poder dunamis, é o para explodir. Poder, estratégia, poder estratégico, tudo eu vou te dar no homem interior. No homem interior. Agora, isso eu vou te dar, vamos continuar. Verso 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Espera aí, eu vou te dar poder explosivo por dentro, porque somente quando você tem esse poder por dentro é que eu sinto que eu estou morando dentro de você. Sabe por quê? Eu sou Deus que cura, só que eu não estou te usando para curar ninguém. Eu sou Deus que salva, eu não estou te usando para salvar o casamento, a vida financeira, a vida espiritual de ninguém. Eu sei que você me tem e é lavado no meu sangue. Só que eu estou te ensinando aqui o seguinte: que é bem possível que você tenha a minha presença e eu não habito em você. Lê o texto, ele está escrevendo para quem já é crente, para quem já é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele está falando: Deus quer dar poder para vocês, dentro de vocês, para que Ele more dentro de vocês. Mas peraí, eu pensava que quando eu aceitei Ele, Ele morou dentro de mim, Ele fez minha morada. Ele fez morada, Ele falou: essa casa é minha. Mas só porque é minha não quer dizer que eu estou dentro dela morando. Sabe quando é que eu moro dentro de você? Quando o meu dunamis, o meu poder explosivo está dentro de você, corroborando, fortificando você. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa que eu não quero que você seja fariseu, mentiroso e manipulador das escrituras, para não aceitar o que eu estou te falando. Alguns de vocês são usados por Deus, mas Deus não mora dentro de você, porque eu não vejo o poder de Deus transbordando através de você. E é isso que Ele está falando. Ele vai habitar em você quando Ele encher você do dunamis. Com que frequência se ouve as pessoas testemunhando que o teu ministério está sendo bênção na vida delas? É essa frequência que diz se Deus está morando em você ou não. Você é casa dele, mas não quer dizer: eu tenho uma casa nos Estados Unidos, eu não moro lá, eu vou lá, eu visito, eu te uso às vezes.
Eu quero morar no seu corpo. Eu quero entrar aqui dentro com frequência a ponto de, em todo dia, eu te usar. Seja no telefone, seja no microfone. Eu quero te usar trabalhando. Eu quero te usar atendendo. Mas sabe como é que eu vou te dar esse poder? Eu vou te dar se você compreender as medidas do meu amor por você. O meu poder não está limitado ao quanto você ora, está limitado ao quanto você entende que eu te amo. Porque se tu entende o tanto que eu já fiz por você, tu vai ter ousadia de levantar a cabeça e falar: peraí, se Deus fez tudo isso por mim, como é que Deus não quer me usar agora? Deus está querendo me usar para curar e para libertar alguém. Porque Ele me libertou. Deixa eu achar quem é que Deus quer me usar. Achei. Vamos continuar para terminar. Verso 18. Ok. Verso 17. Para que em Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Lê o texto, entenda como ele continua. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios. Eu vou ser cheio para conhecer a plenitude de Deus. Você entende isso aqui? Diga amém. Mas para isso tem que ser cheio do quê? Do conhecimento do amor. Se eu sei o quanto é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, quanto mais eu sei, poder não é o que você ganha, é o que você sabe. Quanto mais eu sei do amor dele, mais ele me enche. Quer dizer que se eu tenho falta de alguma coisa, se eu tenho falta de dinheiro, se eu tenho falta de paz, se eu tenho falta de saúde, se eu tenho falta de qualquer área na minha vida, a falta disso é falta do entendimento do quanto que ele me ama. Largura. O que é largura? Você tem noção que o amor de Deus pega todo mundo? Ele pega o budista, pega o confuso do Confúcio, ele pega o islâmico, ele pega o ateu, ele pega o espírita, ele pega o ateu, o agnóstico, ele pega o diagnóstico, ele pega todo mundo. Largo. Peraí, se o amor de Deus é largo, quer dizer que não importa o que está longe de mim, ele pega. O amor de Deus é comprido, dura para sempre. Dura para sempre. Peraí, eu errei hoje, ele continua me amando. Pequei hoje, ele continua me amando. Cumprido, dura para sempre. Até o final da minha vida ele vai me amar. Não entendi, pastor. Você não entendeu porque tu não ouviu a primeira mensagem. Porque ele te amou, ele te deu 4 poderes. Ele te deu poder para ressuscitar, para promover, para estabilizar e dominar. Quer dizer que se você sabe o tanto de poder que eu te dei, mais poder você vai ter. Não é o quanto você ora. Oração ajuda, oração traz, mas multiplicar e abundar é o conhecimento do amor de Deus. Para quem não lembra, essa aqui é uma igreja que ora, mas Deus está usando Paulo para dizer: se vocês se lembrassem do amor de Deus, vocês tinham mais poder. Qual que é a largura? O amor de Deus te leva para o céu. E qual que é a profundidade? Ele pega qualquer pessoa no pior do lamaçal. Ele pega a prostituta, ele pega o traficante, ele pega o assassino, ele pega o ditador, ele pega qualquer um, ele promove qualquer um. O amor dele dura para sempre e é lá, irmão. Cumprimento. Vamos, agora deixa eu ajudar você. Agora eu acabei. Olha para mim. Cumprimento. Você tem noção do tanto que Deus te fez chegar longe? Olha o tanto que Ele te fez chegar longe. Olha quem tu era. Olha o amor dEle.
a altura. Irmão, olha o quanto que Ele te jogou para cima. Olha o quanto que Ele te deu palavras boas. Olha o quanto que Ele fortificou o teu espírito. Largura. Olha o tanto de coisa longe que estava longe de você. Alegria, teu marido, tua esposa, teus filhos, estava tudo longe. Dinheiro, olha o tanto de coisa que estava longe. Eu trouxe, e olha o tanto que eu te abundei. Olha o tanto que eu te trouxe. Olha a imensidão, irmão, olha a imensidão. Você pode não ter imensidão financeira, mas olha a imensidão de dons espirituais que Deus te deu. Olha o tanto de ideias que Deus te deu. Olha o tanto de sabedoria que Deus te deu. Olha a largura disso. Agora olha a profundidade. Olha como que você era. E se você está hoje por baixo, será que você não consegue entender que você está sofrendo de ansiedade, de medo à toa? Porque tu não sabe o quanto que Deus te ama. Porque se tu soubesse o quanto que Deus te ama, você estaria olhando para o teu corpo e estaria falando: tem cura. Você estaria olhando para os teus filhos e falaria: tem jeito. Você estaria olhando para o teu casamento e estaria falando: tem solução. Você sabe como é que as pessoas recebem o amor de Deus? Pela fé. Olha para mim. A coisa mais difícil de falar para a igreja é do amor de Deus. Você acredita nisso? Porque muita gente vive um Deus que é o seguinte: eu vou fazer para ter. O bobão, antes de você ter nascido, Ele já tinha feito. Isso se chama graça. Quer dizer que com Deus não é moeda de duas trocas, é uma moeda só. Ele é quem fez tudo. Em gratidão porque Ele fez tudo, eu vivo uma vida direito. Em gratidão porque Ele fez tudo, eu dizimo. Em gratidão porque Ele deu tudo, eu oferto. Porque Ele já me deu de graça. Você sabia que gente que não tem o sentimento do amor de Deus é pessoa que vive se decepcionando com os outros? Por quê? Porque se ninguém te amar e ninguém te elogiar, você não se sente especial. Porque você não se sente especial por Deus. Por que eu não me sinto especial por Deus? Porque você se esquece de onde você estava, aonde Deus te fez chegar, onde que Ele te pegou, para onde que Ele te levou. Você se esquece. A Bíblia diz que o justo anda pela fé e não por sentimento. Entenda isso. Essa é a coisa mais difícil de fazer um crente. Se você me fizesse essa pergunta: qual que é a coisa mais difícil de fazer um crente se tornar? A coisa mais difícil de fazer um crente se tornar é fazer ele se tornar uma pessoa completamente decidida e convencida do amor de Deus. Se eu te perguntasse o seguinte: Deus te ama, irmão, sabe o que todo mundo ia falar? Sim. Aí eu ia perguntar: se Ele te ama mesmo, por que você está chorando tanto? Se tu sabe o que Ele já fez por você, por que você está achando que Ele não vai fazer mais nada? Mas isso aí é para mim me sentir melhor. Não, lê o texto. Deus está falando: o meu poder vai vir se você se lembrar do tanto que eu já fiz por você. Se tu sabe o quanto que eu te amo, aí fica em paz, eu vou te dar poder para vencer o que tu tem que vencer agora. As pessoas que menos sentem o amor de Deus normalmente são ministros do Evangelho. Porque tu é tão usado por Deus que tu esquece o seguinte: que antes de Deus te capacitar, Ele já te amava. E mesmo que você não esteja conseguindo mais ajudar ninguém, Ele continua te amando e espera voltar a te usar de novo. Tudo isso é para que você saiba que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Se você sabe o quanto que Ele te ama, o quanto que o amor dele dura, ninguém vai querer falar disso. Quantas vezes tu foi cabeça dura e o amor dele mostrou que era cumprido? Eu vou continuar te amando. Me desobedeceu ontem? Continuo te amando. Você me desobedeceu semana passada, eu estou falando com você hoje, porque meu amor é cumprido. Meu amor é largo.
Meu amor é baixo, meu amor é alto. Talvez hoje, termino, a oração que você tem que fazer é essa, fecha os olhos. Talvez a oração que você tem que fazer hoje é essa: Senhor, me ajude a acreditar que o Senhor me ama. De olhos fechados, toda a igreja. A Bíblia diz que devemos andar por fé e não por sentimento. Eu sei que talvez você não sinta que Deus está te amando, mas deixa eu te fazer uma pergunta, de olhos fechados. Quem tem mais de 2 filhos aqui, me responda: você mataria um filho teu para que o outro vivesse? Pois foi isso que Deus fez por você. Aliás, vou piorar, e na verdade vou melhorar. Vou piorar o exemplo, mas vou melhorar o quanto você vai entender do amor de Deus. Veja, eu tenho Manuel e Samuel. Eu nunca mataria, Manuel Ferreira, eu nunca arrancaria a vida de um deles para adotar uma criança na rua, nunca. Você sabe o que Deus fez por você? Ele deu o seu filho unigênito, o único que veio dele. Ele matou o próprio filho para pegar eu e você, que não éramos filhos, e adotar e fazer parte da família real. Agora, tu está desesperado por quê? Se ele já disse, eu te amo tanto, que olha o que eu fiz por você. Talvez você que é um pai e mãe, viu o quanto que você ficou louco quando você viu teu filho na cama, doente. Deu vontade de arrancar a doença do corpo dele com a tua mão e pôr em você. Rapaz, se tu soubesse o tanto que Deus te ama, tu entendia que Ele não queria que você estivesse agora desesperado e aflito por conta do que está acontecendo na tua casa, porque tudo que Ele queria era que você levantasse as mãos e dissesse: Senhor, eu acredito que o Senhor já tem uma solução para esse problema. Eu acredito e eu tomo posse da minha vitória em nome de Jesus. Eu acredito e eu tomo posse da cura em nome de Jesus. Eu acredito e eu tomo posse de tudo que o Senhor já disponibilizou para mim em nome de Jesus. Eu acredito e nada vai tirar isso da minha cabeça. Nada vai tirar o que da minha cabeça? Que o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que eu posso pensar ou imaginar, e ponto final. Amém, amém. Ninguém tem que arrancar da minha cabeça essa verdade, e ninguém pode. Se eu sei de onde eu vim, onde eu estou, se eu sei as noites em claro que eu passei, eu venci e venci luta após luta. Fui molestado, fui abusado, eu fui oferecido para leões, eu deveria ter sido feito presa para os dentes dele. Meu pai e minha mãe me abandonaram, eu sofri um câncer, eu tive que arrancar o seio, eu tive que operar o coração, eu tive que operar a coluna, eu tive que começar minha vida do zero, e quando eu tive que fazer, o Senhor estava lá, o Senhor me deu a provisão, e não é agora que o Senhor vai me abandonar, porque o teu amor é comprido, ele dura para sempre, e tudo que eu tenho que fazer é ter certeza de que se o Senhor me ama hoje, o Senhor já preparou o pão de cada dia. Levanta a mão e adora a Deus, agradece a Deus. 2 minutos, agradece a Deus, faz um barulho bem alto, agradece a Deus. Põe para fora esse desespero, põe para fora essa ansiedade. Vai dormir em paz, vai dormir em paz. Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar da tua saúde, Deus vai cuidar das tuas finanças. Aliás, Deus já está cuidando, Deus já está cuidando. Agradeça a Deus, quem crê agradeça a Deus. Pela fé, agradeça a Deus. Você não está vendo a solução, mas pela fé, agradeça a Deus. Pela fé, diga: eu já estou curado. Pela fé, diga: eu já estou restaurado. Pela fé, diga: eu já estou transformado. Pela fé, diga: eu já estou cheio. Eu não tenho solução, mas eu já estou cheio. Eu não tenho apoio, mas eu já estou cheio. Por quê? Porque Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Ele não fez o que fez para me deixar parar no meio da jornada. Ele me ama. Ele vai me dizer o que fazer no meu casamento. Ele vai me dizer o que fazer com a minha saúde. Ele vai me dizer o que fazer no dia da audiência. Ele vai dizer o que eu tenho que fazer no dia da minha aprovação. Ele vai. Fique em pé, fique em pé. Ele vai.